Será que o álcool, bebida alcoólica, tem relação com trombose? Será que isso é um agente que colabora, é um fator de risco? Aquela pessoa que é etilista, será que essa pessoa tem risco aumentado de trombose? Eu sou Antônio Casselli, sou cirurgião vascular e trago conteúdo para você blindar as suas veias, a sua circulação contra a trombose. Antes de falar se o álcool causa trombose, para te explicar a relação dele com essa doença, você tem que entender que existem dois tipos de pessoas que bebem, não é verdade? Tem aquelas pessoas que bebem socialmente e tem aquelas pessoas que têm problemas com bebida, aquelas pessoas que talvez exageram um pouco na dose. O que é que seja exagerar para você? Na verdade, eu não vou entrar no mérito de quantificar isso, mas eu vou esperar que você tenha bom senso para interpretar tudo aquilo que eu vou te falar aqui. Então são duas situações. A primeira, a pessoa que bebe socialmente, poucas vezes na semana, gosta mais de degustar uma bebida talvez de qualidade maior, ou mesmo que não seja com tanta qualidade, mas que bebe, mas digamos o termo que a gente usa é socialmente, com os amigos, não é verdade? Esse é o termo que a gente mais usa, eu bebo socialmente com os meus amigos. E tem aquela pessoa que vive no bar, aquela segunda situação, que é aquela pessoa que não consegue ficar bem, que exagera na dose, que junto com a bebida se alimenta daqueles tiragostos, né? Come uma coisinha ou outra ali que talvez não seja tão adequada, fuma. Tem muitas pessoas, talvez você conheça alguém, eu conheço várias, que quando bebem, né? Quando estão ali no bar ou com os amigos bebendo, tem o hábito de fumar e fora isso, já não fumam com tanta intensidade, às vezes sem a relação com álcool. Essa pessoa não pratica o tabagismo, então são duas situações. Então, para aquela primeira situação, aquela pessoa que faz o uso do álcool, que bebe poucos dias na semana, que bebe uma quantidade razoável, uma quantidade satisfatória, que não se embebeda até cair, né? Não tem problemas sérios com bebidas, para esse tipo de pessoa, a resposta é não. O álcool não tem relação direta com trombose. O álcool, se consumido de forma social, de forma equilibrada, ele não eleva de forma significativa o risco da pessoa ter uma trombose. Com relação àquele segundo tipo de pessoa, aquele segundo cenário que nós desenhamos, que é aquela pessoa que é etilista pesada, aquela pessoa que junto com o cigarro se alimenta de forma inadequada, tem dependência, às vezes, dependência química com relação ao álcool, alcoólatras, né, que é o termo técnico para isso, ou que fumam junto com o etilismo, né, associam o cigarro com a cerveja, com o vinho, o cigarro com álcool. Essas pessoas, indiretamente, a gente pode considerar que elas têm sim um aumento do risco de trombose. A primeira coisa que o álcool pode causar no organismo, que é essa situação de etilismo grave, de problemas com álcool, nessa situação específica que a gente está falando, a primeira coisa que ela pode ficar é desidratada. A pessoa consome álcool em excesso, ela não consome álcool com água, a não ser que ela esteja pretendendo parar de beber, né, e comece a se hidratar para diminuir um pouco o efeito do álcool. Essa é a situação mais comum. Mas geralmente a pessoa que está bebendo, ela consome o álcool de forma isolada, não o álcool junto com água, exceto em situações específicas, né, onde a pessoa usa água para tirar o gosto de um vinho, né, ou usa um tiragosto ali para, por exemplo, tornar aquela experiência mais agradável. Mas os etilistas pesados, eles por si só, o álcool tem um pouco de efeito diurético, a pessoa tende a ingerir menos água e costuma ser desidratada, ficar desidratada. A segunda coisa é que a alimentação inadequada, aqueles tiragostos com gorduras que não são saudáveis, podem intoxicar o organismo. E o terceiro fator é que é muito comum a associação entre o cigarro e a bebida, não é verdade? Então, nessas situações específicas, nós consideramos sim que o etilismo, que o álcool pode ter relação com trombose, pode aumentar o risco da pessoa ter uma trombose, mas principalmente de forma indireta, de forma que ele costuma ser associado, não é verdade, a outros fatores que aumentam a propensão à trombose. Por exemplo, a desidratação, deficiências de vitaminas, quem bebe muito pode ter deficiência de vitaminas do complexo B,
toxinas que a pessoa ingere de forma concomitante com o álcool, além do excesso de álcool também ser lesivo para os vasos sanguíneos, e a associação entre o cigarro e o álcool, que é muito frequente, tá certo? Então, é isso que eu queria que vocês levassem desse nosso encontro, é que, fundamentalmente, né, a pessoa que faz o hábito, né, de beber, a pessoa que bebe com consciência, que bebe de forma social, de forma responsável, não existe um aumento significativo do risco de trombose. Mas situações específicas onde há um abuso do álcool, onde há associação do etilismo com outras coisas, né, com outros hábitos deletérios, aí nessas situações sim, a gente tem um aumento do risco de trombose associado ao hábito de beber. Espero que vocês tenham entendido essas duas situações, tá bom? Espero que eu tenha conseguido deixar claro nessa minha explicação quando que o álcool passa a se tornar um risco, um fator de risco para a pessoa ter trombose. E se você gostou desse nosso vídeo, desse nosso encontro, marca aquela pessoa, aquele seu amigo que gosta de exagerar um pouquinho na dose, ou até mesmo que bebe de forma responsável, de forma social, para ele entender um pouco, na verdade, de até onde ele pode ir, do que ele pode fazer para manter a sua circulação saudável, para poder ficar bem longe de um evento trombótico, de uma trombose ou qualquer coisa relacionada. Porque a minha voz sozinha, eu vou ter um alcance limitado, mas junto da sua voz, nós podemos alcançar muito mais pessoas, conscientizar mais pessoas com relação a essa doença que é a trombose. Deixa também nos comentários o que você está achando, do que você quer ouvir a gente falando aqui, para a gente produzir cada vez um conteúdo melhor para você e saber o que você está achando aí do outro lado.